Tá preparada? Porque hoje eu vou ensinar você a fazer uma peça que foi super pedida, que é o porta-controle remoto que a gente coloca ali no sofá, aquele suporte lindo, maravilhoso. Olha só, gente, como eu falei, né? Como eu falo nos outros vídeos, eu sempre tô lendo os comentários, eu tiro um dia da semana pra ler os comentários, eu sempre peço que peça que vocês querem aprender aqui comigo. E teve muitos comentários, tanto aqui no YouTube e também lá no Instagram, que eu também sempre tô pedindo que peça que vocês querem aprender. E uma dessas peças foi o porta-controle remoto. Então, atendendo o pedido de vocês, hoje eu trouxe essa peça magnífica, sofisticada e assim, é uma peça que muita gente cobra um valorzinho aí, né? Tá em curso. E eu, como eu gosto muito de vocês, eu amo estar aqui com vocês, eu amo gravar conteúdo pra vocês, eu trouxe de forma gratuita pra você aprender comigo. E olha só, gente, eu fiz essa opção com o bolsinho interno e o bolsinho externo também. Ela ficou um charme, tá? Só pra falar pra vocês que quem vem aqui em casa fala, nossa, que peça linda, Thalia. Gostei, eu quero fazer uma pra mim também. Até pra você ver que eu colocando aqui no sofá, usando. Gente, ela ficou muito linda, muito versátil. Tô usando bastante. E a Zaya, inclusive, também gostou, porque ela tá aqui, ó. Tá aqui na minha frente. Tô gravando o vídeo e ela tá sorrindo à toa aqui pra mim. Mas então é isso, pessoal. Bora lá que eu vou passar os materiais que você precisa pra confecção dessa peça linda. Olá, eu sou Thalia, artesã e instrutora aqui da Vici Macramê. Para a confecção dessa peça maravilhosa, você vai precisar do cordão, é claro, né? Fita métrica, tesoura, suas mãos e o cordão. A Zaya tá querendo falar. As medidas que você vai precisar são 22 fios de 5 metros, mais 22 fios de 2 metros, 2 cordas de 2 metros, 2 cordas de 1 metro e mais 2 cordas de 50 centímetros. Só isso que você precisa. Suas mãos. Pega a fita métrica e já vai cortando os cordões, tá? Ou se você quiser também, você pode ir cortando conforme eu vou falando no vídeo. Mas de inicial, você já corta aí os 22 fios de 5 metros, que é o que a gente vai precisar para começar agora a peça. Depois você pode ir cortando conforme eu vou falando e vai acompanhando o vídeo. Então, eu usei para confecção dessa peça o cordão 4mm lá da Abatextil na cor cru, tá? É o cordão New York. E também usei o cordão Barcelona, que é para fazer esse detalhe aqui na frente, que é o cordão 3mm Barcelona, que ele é o cru com lurex. Como eu falei no vídeo, você pode usar a opção de colocar um outro tipo de fio aqui, ou pode ser o mesmo cordão também para fazer essa trança aqui na frente. Você vê conforme você tem os seus materiais na sua casa, tá? Mas o que eu usei foi o cordão 4mm New York da Abatextil, o cru, e o cordão Barcelona 3mm cru com lurex também da Abatextil, que inclusive eu tenho o meu cupom de desconto para você comprar os cordões com desconto lá. É só você usar hashtag Vici5. Eu vou deixar bem certinho aqui na descrição. Você pode adquirir os cordões com valor especial. Outras opções de fio que você pode usar para a confecção dessa peça, que as milimetragens são próximas, você pode usar a mesma metragem dos fios, é o cordão São José 4mm, pode usar também o cordão que eu vendo aqui na ateliê, que é o 5mm, pode usar o barbante da Euro Roma 32 fios, o 24 fios você pode até usar, só que tem que levar em consideração que a peça vai ficar um pouquinho mais enxutinha, como eu posso falar para você, ela vai ficar mais fina, né? Não vai ficar tão robusta assim quanto com um cordão. Então você tem que ver essas espessuras aí. Então tenta usar o mesmo material que eu tô usando para você ter um resultado igual ao meu. Caso você use um fio aí que seja muito espesso ou muito fino, você não vai ter o mesmo resultado e isso vai acabar deixando você decepcionada, frustrada. Talvez você, né, fique chateada e não consegui fazer igual da Thalia. Então assim, é um conselho que eu dou para vocês. Sempre tente usar os cordões que eu uso, que eu passo para você, tá? O que eu tô fazendo aqui no vídeo, que seria o 4mm da Abatextil, que você vai ter um resultado maravilhoso. Resumindo, né, a peça ficou simplesmente incrível, então vale a pena você investir num cordão bom pra você fazer essa peça. Você vai decorar a sua casa, então pensa assim, nossa, eu vou decorar minha casa, por que eu não vou colocar um cordão bonito? Você pode fazer de outras cores, na Abatextil tem várias cores maravilhosas, marronzinho, gente, tem muita cor linda, você tem que dar uma entrada lá no site e ver. Então assim, pensa, né, com carinho, assim, vou fazer uma peça pra minha casa, vou usar um cordão bonito, vou vender, vou agregar mais valor a essa peça, vou colocar um cordão bonito, né, por que não isso? Então é isso, pessoal, já passei as medidas, mas tá tudo bem certinho pra vocês aqui na tela. Bora lá pro passo a passo, porque essa peça é grande, é bonita e o resultado você vai se surpreender. Então pega os seus cordões e vem comigo. Bom, a gente vai começar aqui com os fios maiores, tá? Vamos fazer essa montagem aqui do nó quadrado. Eu já deixei separado aqui, ó, desses fios maiores. Já encontrei o meio desse fio, prendi aqui com o alfinete pra fixar o meio do cordão. Aí eu vou pegar outro fiozinho aqui da mesma medida.
Vou encontrar o meio dele, ó, unindo as duas pontas aqui embaixo e encontro o meio do fio. É bem simples, você vai unir as duas pontas e vai encontrar o meio desse fio. Aqui, ó, é o meio do cordão, então eu vou colocar aqui no ladinho desse outro, prendo aqui em cima para não perder o meio. Caso você não tenha uma cortiça igual essa que eu tô usando aqui para prender com alfinete, você pode colocar em um gancho pendurado, tá? Centraliza aqui achando o meio. Você pode usar uma fita adesiva, tá? Para segurar os fios aqui e você conseguir elaborar o nó. Então, aqui eu peguei, separei já de 2 fios desses maiores, que é para fazer o corpo. Eu já separei aqui, ó, o meio deles, coloquei um no ladinho do outro e vou fazer essa montagem aqui do nó quadrado. Eu vou fazer isso com todos esses fios, inclusive eu já deixei pronto, né, para adiantar aqui o processo, ó. Todos eles eu já fiz a montagem desse nó quadrado, então a cada 2 fios eu faço isso, tá? Então aqui, ó, no centro eu vou deixar 2 fios e as laterais eu vou começar a fazer o nó quadrado. Começo aqui com o fio do lado direito por cima. Envolvo esse outro fio aqui por cima desse que cruzou, saio lá por trás e dentro da voltinha. Tô fazendo devagar esse primeiro nó quadrado para quem tá iniciando, para quem tá começando a fazer macramê agora, né? Às vezes não sabe muito bem como faz. Mas tem uma playlist aqui na minha página, no meu canal, com vídeos só para quem tá iniciando, tá? Ensinando bem certinho o nozinho. Agora eu faço pro lado esquerdo, vou repetir o processo. Para fechar o nó quadrado, faço uma vez pro lado direito e depois pro lado esquerdo. E ajusto aqui em cima. Fez dessa forma, ficou igualzinho que o outro, já tá feito mais nó quadrado. Então, você vai fazer isso com esses 22 fios de 5 metros, você vai fazer a montagem do nó quadrado igual eu fiz aqui, tá? Pega 2 fiozinhos, encontra o meio, dobrado ao meio, né? Vai ficar um total de 4 fios, aí você vem e faz o nó quadrado. Então, aqui, ó, eu vou colocar agora, depois que você faz todo esse processo, você vai vir aqui e colocar um fiozinho assim no lado do outro, tá? Um nozinho do lado do outro, igual eu tô fazendo aqui. Ó, você pode ir fazendo aos poucos. Então, aqui eu coloquei 3 nozinhos. O que que eu vou fazer? Eu separo aqui, ó, 2 fios de cada nó, porque aqui eu vou trabalhar o nó quadrado, né, intercalado. Então, para unir a trama, eu preciso fazer o nó quadrado com esses 2 fios aqui, ó, de cada um desses nós. Então, dá um total de 4 fios e eu faço mais um nó quadrado aqui embaixo, para unir aqueles 2 nozinhos ali em cima. Ó, fiz ali junto. Não vou fazer bem juntinho, tá? Eu vou deixar um espacinho assim, ó. Um espacinho bem leve, tá? Não grudado, mas também bem leve, assim, uma sobrinha. Deixa eu prender aqui que fica melhor. Ó, uma levezinha, assim, uma sobrinha pra dar um charme na peça, ó. Tá vendo? Não vai ficar bem juntinho. Aí eu faço pro outro lado o nó quadrado, ó. Ajusto e já tá feito mais um nó. Aí eu venho aqui no lado. Tem esse outro nó que eu adicionei. Eu pego 2 fios dele, ó, desse nozinho que eu adicionei, e os outros 2 fiozinhos do nó que tá aqui no lado. Faço mais um nó quadrado. Então, a gente vai fazendo isso, tá? Até acabar com todas essas montagens do nó quadrado que a gente fez. Aqui eu não tô deixando bem juntinho, como falei pra você, ó. Tá vendo? Ele mal fica uma frestinha ali, não precisa ficar bem grudadinho. Eu quero que fique assim a peça. Beleza, agora, como a gente tá trabalhando com fios grandes aqui, né? Toma cuidado pra não enrolar, que fica os fiozões aqui embaixo. Ó, aqui, mais um. Adiciona aqui na lateral. Já adiciono mais um aqui e vou fazendo a montagem aqui embaixo, tá? Ó, já adicionei, já vou fazendo a segunda fila de nós aqui embaixo. Pego 4 fios, sempre 2 fios de cada nó.
E aqui eu vou colocar o último e já vou fazendo a sequência aqui de fila do nó quadrado aqui embaixo, tá? Então, aqui continua a mesma coisa. Vai separando os fios, né? Porque, como eu falei, os fios são longos, para não enrolar tudo aqui embaixo. Mais 4 fios, 2 fios de cada nó. Faço isso até chegar aqui no outro lado. Beleza, ó, completei aqui a segunda fila, né? Aqui, ó, vai sobrar 2 fiozinhos igual sobrou aqui, né? Que a gente tá intercalando aqui esse nó. Pra começar, então, aqui eu já tenho, ó, uma fila de nós, a segunda fila de nós. Vou começar a terceira, eu vou contar aqui só quantos nozinhos que foi colocado aqui em cima que eu não contei antes, né? Então, aqui você vai ter que fazer a montagem de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 nós quadrados. Então, esse aqui, ó. Total de 11 nós quadrados aqui em cima, né? Dá 22 fios. Então, cada nozinho desse aqui eu tenho 2 fios, tá? Aqui em cima. Então, é todo 22 fios, deu aqui 11 nós. Agora, já fiz a segunda fila, vamos lá para a terceira fila. A gente vai trabalhar todo o corpo dessa peça com um nó quadrado assim, igual eu ensinei aqui, tá? Então, agora eu vou pegar esses 2 fios que estão aqui, ó, com 2 fios do nozinho aqui de baixo, para começar a intercalar aqui embaixo. Ó, pego os 2 fios, né? Um total de 4 fios, sempre. 2 no centro e faço nó quadrado. O nó quadrado eu sempre começo pelo lado direito. Se você começa sempre pelo lado esquerdo, não tem problema. Faz aí. Ó, trago aqui próximo, sempre puxando o fio aqui na horizontal. Ó, não tá bem grudadinho, tá próximo. Agora pro outro lado para fechar. Essa voltinha tem que ficar, tá? Não vou puxar pra... Porque assim, a gente tem que respeitar essa fila de nó quadrado que tá vindo aqui, tá vendo? Tem uma fila de nó quadrado, então esse espacinho tem que ter, que corresponde a essa fila aqui, que é a segunda. Aí eu deixo aqui o nozinho pro lado, pego mais 2 fios desse nó que sobrou e mais 2 fios do nó aqui do lado. Continua a mesma coisa, tá? Até chegar aqui no outro lado. Essa parte é um pouquinho demorada, porque assim, os fios são longos, né? Então, você acaba demorando um pouquinho mais nesse processo. É você separar bem os fios, ver se não tá embolado aqui embaixo. Ó, mais 4, 2 de cada nó.
Então, eu cheguei aqui, ó, no fim, tá vendo? Pra fazer o último nó. A mesma coisa que eu fiz aqui no início. Eu vou fazer esse nozinho deixando essa sobrinha pra essa fila, tá? Então, ó, pego os 2 fios do nozinho aqui de cima. Com esses outros 2 fios desse primeiro nó que tá aqui em cima. Aí, eu vou fazer o nozinho quadrado aqui e vai ficar um espacinho igual ficou aqui no outro lado. Ó, sempre puxando ele assim, reto, tá? Não posso puxar desse jeito, porque senão vai ficar repuxado a tua peça. E o certo a se fazer o nó quadrado é puxando assim, na horizontal. Perfeito, ó. Já aqui a gente já encerrou a terceira fila de nó. Você pode começar daqui para fazer a quarta fila, né? Se você já tem um pouquinho mais de experiência, já começa a fazer daqui. Mas se você tá iniciando, eu já digo pra você. Fez a primeira fila, encerrou? Volta aqui no início. E aí, você começa a fazer a quarta fila. Encerrou a quarta, volta aqui no início de novo e faz a quinta. Vai fazendo assim pra você não se perder. Agora, se você já tem noção do macramê, já sabe, já fez algumas peças, você faz aí, vindo daqui pra cá. Porque assim, é um nó alternado, né? Não tem uma ordem pra você fazer e começar fazendo o nó. Então, só uma dica aí pra quem tá iniciando, tá? Deixa eu só desenrolar um pouquinho esses fios aqui no chão. Pronto, ó. Pra começar agora a quarta fila de nós, eu pulo, vou intercalando, ó. Como eu usei aqui os 2 primeiros fios, agora eu vou deixar aqui de lado pra fazer a quarta fila aqui embaixo, ó. Pego 2 fiozinhos de cada nó, deixando 2 aqui. E aqui no outro lado também, tá? Vai ficar sobrando 2. Eu vou fazer mais essa fila aqui com você e começar a outra. Que a gente só vai repetir esse padrão. Já seguro aqui, uma dica, ó, eu seguro aqui os 4 fiozinhos que eu vou usar. Como eu tô trabalhando com fio longo, eu já seguro eles e puxo aqui pra não enrolar com os outros e não enosar tudo, né? Que se enosa isso aqui, gente, complicado, hein? Olha, então aqui eu tenho os 4 fios, né, pra continuar a quarta fila. E vai sobrar 2 fiozinhos aqui, que é pra fazer a quinta fila. Então, a gente vai intercalando, tá? Vai fazendo isso em toda a peça. Primeiro uma fila você deixa 2 fiozinhos, na outra não.
Perfeito, agora eu abaixo aqui. Como que eu sei quantas filas que eu fiz? Ó, eu vou contar sempre em zigue-zague. Então, eu conto aqui 1, 2, 3, 4. Agora eu vou começar a quinta fila de nós. Para começar a quinta fila, eu vou usar aqueles 2 fiozinhos que eu tinha deixado aqui para fazer a quarta. Então, ó, peguei os dois, com os 2 fios aqui de cima, com os 2 fiozinhos aqui de baixo, e já faço aqui o nó quadrado. A mesma coisa que eu fiz aqui em cima, você vai fazer aqui embaixo, tá? Ó, puxa na horizontal, respeitando aqui essa fila de cima, e fecha o nó quadrado. Isso aí, ó. Agora eu passo aqui no lado, pego mais 4 fios, 2 de cada nó. E é isso que a gente vai fazendo, tá? Assim, você vai seguir todos esses fios aqui, ó. É um fio bem longo, então você vai fazer todo o corpo, a estrutura da peça. Depois a gente vai fazer mais detalhes. Então, pra não ficar aquele vídeo cansativo, muito, né, maçante ali, sempre repetindo a mesma coisa, já vou adiantar uma boa parte dessa peça. Aí eu volto com ela aqui pra vocês com a trama já feita uma boa parte. E conto quantos nozinhos que a gente fez e quantos centímetros que deu aqui de trama do nó quadrado, tá? Porque assim, se eu fazer toda essa trama aqui, vai ficar um vídeo muito longo e muita gente não vai assistir. Então, é só você continuar esse mesmo padrão que eu tô fazendo aqui, que eu ensinei nessas 5 filas pra vocês, você vai continuar fazendo aqui embaixo, tá? Já na sequência, você já vai ver uma boa parte da peça feita. Eu já conto com vocês quanto que deu pra gente seguir pra próxima parte e você conseguir fazer aí na sua casa também. Beleza? Então, você só continua esse padrão aqui do nó quadrado. O que eu ensinei pra você aqui, você vai seguir fazendo com todos esses fios, fazendo vários nozinhos quadrados, hein? Aqui a gente vai fazer bastante. Essa trama, assim, ela vai ficar mais fechadinha, por mais que eu tenha deixado aquele leve espacinho, tá vendo? Você vai ver que vai ficar uma trama muito linda. E uma dica que eu dou, antes da gente pular aqui esse processo, né? Eu adiantar essa parte, é quando você vai fechar o nó quadrado, aqui, deixa eu até fechar isso com você. Você vai puxar ele e você tenta sempre apertar o nó aqui, ó, no último, sempre na mesma proporção, tá? Pra não ficar um nó mais apertado, outro mais folgadinho, né? Que isso dá uma diferença na peça, você consegue perceber se é uma pessoa bem detalhista. Então, só toma esse cuidado pra você sempre... você fez um pouco do macramê agora, parou, foi lá beber uma água, fazer um alongamento, foi, sei lá, receber alguma pessoa, atender o telefone... Pega, volta e sempre aperta na mesma proporção, tá? E uma outra dica que eu dou também, se você tá iniciando, pega e termina a fila, pra depois, quando você vir voltar a fazer a peça, caso você tenha que fazer outra coisa, você já sabe onde começar. Se a pessoa já sabe como faz, já tem mais experiência com macramê, não precisa, né? Porque ela vai bater o olho aqui e já sabe por onde que vai começar. Agora, se você tá iniciando aí, tá um pouco perdido, tá aprendendo agora, termina a fila, que você viu que terminou tudo, você já vai começar aqui no ladinho bem certo, tá bom? Uma dica pra você. Então, já vou adiantar aqui a peça, eu já continuei fazendo aqui a quinta fila. Vou adiantar aqui a peça e já volto com ela bem maiorzona aqui pra você ver como que ela tá ficando. Olha só, gente, já fiz toda a parte aqui da trama, né? Essa aqui vai ficar no sofá, ó. Tá vendo? E o que sobrou aqui foi bem pouco fio. Pode ver que sobrou alguns maiores, outros menores, mas como aqui já tem alguns fiozinhos que estão com tamanho menor, né, que eu vou ter que deixar a franja aqui embaixo, então eu já parei de fazer a trama. E esse tamanho aqui pro meu sofá já tá legal. Lembrando que o meu sofá, o braço dele não é largo, tá? Aqueles quadradão grandão, ele é mais fino. Então, você pode adaptar aqui também, pra quem tem o sofá, né, com o braço largo, você pode adaptar esse daqui. Como o meu é o braço mais fininho, eu vou fazer um bolsinho interno e também vou fazer o bolsinho no lado de fora. Mas você vai ver como que vai ficar depois, se tiver tudo prontinho, eu vou colocar no meu sofá. Então, aqui, ó, a trama, né, com os fios bem longos, né, aqueles de 5 metros, a gente fez toda essa trama aqui, ó, bem longa. Tá, como eu falei pra você, né, que eu ia pular o vídeo, porque tem bastante trama de nó quadrado. Imagina só se eu ficasse o tempo todo aqui fazendo nozinho por nozinho, eu ia ficar, ó, muito tempo. Então, eu vou contar com vocês aqui quantos nozinhos que a gente fez, tá, aqui nessa trama, e tirar a medida também pra você conseguir fazer igual aí na sua casa. Então, eu vou contar em zigue-zague, tá, ó.
Aqui um em cima e um no lado, dessa forma. Aqui eu tenho uma fila, aqui no meio eu tenho outra fila. Aqui eu tenho outra fila de nós aqui. Então, eu conto sempre em zigue-zague quantas filas de nó que deu no total. Então, aqui em cima, vamos começar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 nozinhos, tá? Então, 67 filas de nó quadrado. E a medida, ó, daqui de cima, da ponta, até... o fim aqui, ó, 69 centímetros. Mais um nozinho dá 70 centímetros, mas deu aqui um total de 69 centímetros de trama do nó quadrado. Aí vai ter essas sobrinhas aqui, ó, mas como eu falei, né, tem fio curto, tem fio longo, então como já tem fiozinho curto aqui, eu parei por aqui mesmo. E fui medindo aqui no meu sofá pra ver como tava ficando. Beleza, então essa parte aqui que a gente já fez... eu não vou mexer nela agora, eu vou reservar essa parte, que depois a gente vai fazer esse bolsinho aqui nesse lado, vou ensinar você como faz. E a outra parte que a gente vai fazer agora aqui, que vai ficar na parte do lado, para você conseguir colocar o controle remoto, né, o controle do ar-condicionado. Dependendo da situação, você consegue até colocar um livro, alguma coisa aqui, um carregador de celular, vai ficar bem legal. Então, a gente vai fazer a parte aqui da frente agora, vai ser trabalhado aqui com outros fios. Então, reserva essa parte aqui, tá? Pra gente usar depois. E agora você vai cortar mais 22 fios de 2 metros. E aqui também, tá? É a mesma coisa que a gente fez lá no início da peça, que a gente fez montando aqui o nó quadrado, ó, que eu já montei. Então, você vai cortar os 22 fios de 2 metros e vai fazer a montagem do nó quadrado, igual eu ensinei lá no início, tá? Mas eu vou repetir aqui o processo de novo. Deixei aqui 4 fiozinhos pra conseguir mostrar pra você. Então, aqui é a mesma coisa, você vai encontrar o meio dos fios e fazer a montagem do nó quadrado. Ó, encontro o meio, vou prender ele aqui, centro do fio. O outro aqui é a mesma coisa, vou unir as pontas e encontrar o meio. Aí você faz essa montagem com esses outros 22 fios de 2 metros, que vai ser a parte da frente, tá? Aqui é bem legal, porque assim, eu vou ensinar pra vocês um padrão, mas você pode fazer diferente também, tá? Você pode criar a sua própria peça, você pode fazer o corpo igual eu ensinei, e aqui na parte da frente você pode diversificar, você pode fazer outro nó, pode elaborar, criar aí do seu jeito, né? Fica bem bonito, ó. Fiz mais a montagem de um nozinho aqui. E esse que sobrou também, mesma coisa, ó. Nó eu dobrei ao meio, né? Fica 2 no centro, 2 nas laterais e faço nó quadrado. Gente, se você tá gostando, né? Não esquece de deixar aquele like. Isso ajuda muito o canal. Então, se você tá curtindo aqui, aprender comigo essa peça, para esse vídeo bem rapidinho, deixa um like aqui embaixo, já se inscreve no canal. E depois que você assistir todo ele, eu quero que você comente aqui o que você achou. Beleza, então aqui, ó, já estão feitos aqui os 22 fios, né? Já mostrei aqui como faz a montagem. Agora eu vou ter que unir novamente igual eu ensinei lá no início. Vou ter que unir esses nozinhos. Então eu vou colocando um aqui no lado do outro, ó, prendo com um alfinete. E aqui eu faço a junção desses 2 nós. Então eu deixo 2 fiozinhos nesse lado, 2 fiozinhos aqui no outro e vou pegar os 4 fios aqui do centro, ó, 2 fios de cada nó e faço um nó quadrado. Ó, uni esses 2 nós. Agora, pego mais um aqui, coloco aqui no ladinho
Faço a mesma coisa, vou unir esse outro nó. Deixo 2 aqui nesse lado, pego os 2 fios que sobrou desse nozinho e os outros 2 fios desse que eu acabei de adicionar. Então, aqui a gente vai fazendo isso, tá? Vou adicionar aqui todos os fios, os 22 fiozinhos. Da mesma forma que eu coloquei o primeiro, eu vou colocando aqui os outros. Pego aqui os 4 fios do centro, né? 2 de cada nó. E faço um nó quadrado aqui embaixo para unir esses 2 nozinhos aqui de cima. Ele vai juntando a trama. Aqui, conforme você vai fazendo, você vai arrumando. Beleza? Então, a gente vai fazer isso até completar aqui os 22 fios, né? Que na verdade fica menos, porque a gente já uniu 2 com 2. Então, vai fazendo isso daí na sua casa. Vamos unir as tramas aqui embaixo. Aqui, acabei de colocar o último nozinho. Vou unir aqui com o nó quadrado. Então, aqui a gente pode ver, tem a primeira fila de nós, aqui onde tá com os alfinetes, né, que a gente já fez a montagem. E aqui, unindo esses nozinhos na parte de baixo, a gente já completou a segunda fila de nós. Aqui em cima tem que ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. É a mesma quantidade da largura da outra parte. Então, a segunda fila já completada, vamos lá agora para a terceira fila. Pego aqui os 2 fiozinhos do primeiro nó. Com mais 2 fiozinhos do nozinho aqui de baixo e venho fazendo a terceira fila. A mesma coisa que a gente fez lá no início, né, da outra parte aqui da peça. Vai repetir esse padrão. Ó, pego mais 2 aqui no lado desse nó e 2 do outro nozinho que tá aqui no lado, continuo. E aqui, ó, o último nó da terceira fila, com os 2 aqui de cima e os 2 fios aqui de baixo. Aqui também, né, como a gente deixou aquele espacinho aqui da segunda fila, aqui também tem que ficar aquele espacinho, ó. Perfeito. Terceira fila de nós já está concluída. Agora a gente vai fazer mais aqui algumas filas aqui embaixo, sempre seguindo esse mesmo padrão. Ó, agora eu deixo 2 fiozinhos aqui na lateral, né, e aqui no fim também, e começo aqui a quarta fila, ó, pegando 2 fios de cada nó. Então, a gente vai fazer um pouco desse trabalhado no nó quadrado para vir fazendo um outro detalhe. Então, aqui também, tá? Até chegar no detalhe, eu vou fazendo aqui os nós quadrados para não ficar aquele vídeo longo, mas você só vai repetir esse processo.
E a gente vai fazer um detalhe bem bonito aqui na frente, que vai ficar bem à mostra, né? Então, vale a pena aqui fazer um detalhe bem legal nessa peça. Enquanto isso, você vai fazendo nó quadrado aí. Seguindo esse padrão, tá? Fechando toda essa redinha. Vai ficar uma trama igual a outra, tá? A gente tá seguindo aqui o padrão. Terminei aqui a quarta fila, ó, ficou sobrando 2 fiozinhos aqui nesse lado. Agora, para começar a quinta fila de nó, eu vou pegar os 2 fios aqui com os 2 de baixo, que vai ficar aquele espacinho aqui respeitando essa quarta fila. Aí, vou repetindo o processo. Ó, mesma coisa, tá? Beleza? Agora, eu vou continuar seguindo aqui, fazendo isso. Aí, quando for começar a fazer o detalhe, eu volto aqui com vocês. Mas agora, você vai continuar fazendo nó quadrado. Bom, então aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 filas de nó quadrado. Agora, eu vou vir aqui com esse fio, que é o Barcelona 3mm cru, com lurex lá da Aba Têxtil, e vou fazer um detalhe aqui na parte da frente, tá? Eu tô usando esse cordão cru com lurex, ele é torcido, mas você pode usar o próprio cordão que você tá fazendo, tá? Corta ali um fiozinho de 2 metros, pode usar um outro tipo de fio que vai ficar legal. Então, você vai aqui, ó, encontrar o meio do fio. A gente vai pegar sempre de 2 em 2, então, encontrei o meio do fio, pego aqui os 2 primeiros fiozinhos, passo aqui por dentro, ó, por trás, e faço nó de laçada. Aí, eu ajusto aqui em cima. Peguei, tá, então peguei 2 fios, agora eu pego mais 2 fios. E aqui, esse fiozinho que tá aqui na frente, ó, eu vou entrelaçar esses 2 aqui por trás, desses 2 fiozinhos, e saio aqui dentro dessa voltinha. Puxo. Aqui, eu ajusto bem próximo aqui do nó quadrado. Ó, ajustei, trago os fiozinhos aqui pro outro lado. Então, já passei mais 2 fios, ó, vou deixando aqui no lado pra não me atrapalhar. Pego mais 2 fios, entrelaço esses 2 aqui por cima, envolvo lá por trás e saio aqui dentro, ó, desses 2 fiozinhos que eu entrelacei. Dessa forma, tá? Sempre de 2 em 2. Aí, você vai ajustando ele aqui em cima. Ó, trouxe aqui pro lado, direito de novo. Peguei 2 fios aqui embaixo, entrelacei e saio aqui dentro da voltinha. Aqui eu tô fazendo esse detalhe, tá? Com essa trança, que eu acho que fica bem legal. Mas você pode fazer losangos, você pode fazer o festonê, vários formatos. Você pode fazer o nó pipoca, o nó amizade. Gente, tem tanto nó que você pode colocar aqui na frente que vai ficar muito bonita a peça. Então, você pode variar, né? Você pode fazer um modelinho igual eu tô te ensinando e criar também outros modelos a partir desse. Você já tem um esboço, sabe mais ou menos as medidas que vai. Faz a amostra em nossa casa para você ver bem certinho quanto que vai de fio e faz, gente. Olha só, fica linda a peça.
E aqui, os últimos 2 fios, faço a mesma coisa. Passei, ajusto. Aí, esse fiozinho eu vou deixar aqui que depois eu faço acabamento aqui atrás. Então, ó, a gente fez a fila aqui. Agora, eu vou começar de novo aqui embaixo fazendo nó quadrado, tá? Pego os primeiros 4 fios, bora lá. Aqui, na verdade, eu vou intercalar, ó. Agora que eu vi. Deixa eu desmanchar. Ó, deixo 2 fiozinhos, tá vendo? Ó. Pego os 2 aqui do centro para continuar esse mesmo padrão que tá aqui em cima. Você pode também trabalhar aqui nesse detalhe, depois que a gente fez esse nó, trabalhar um outro nozinho aqui embaixo, que vai ficar bonito. Aqui eu posso até mudar, eu posso até fazer um nó quadrado e meio ou 2, quer ver? Vou terminar essa fila, aí eu faço mais um nozinho aqui embaixo, vai ficar bem legal. Ou se quiser também continuar fazendo nó quadrado simples, fica bonito também. Fiz aqui a primeira fila. E vou fazer isso que eu falei pra vocês, vou dar uma diferenciada. Eu fiz um nó quadrado simples, né? Eu vou fazer mais um nozinho aqui, tá? Ó, só pro outro lado, tá vendo? Desse jeito, faço em todos eles. Pra dar essa diferenciada aqui bem legal. Então, aqui eu tô fazendo um nó quadrado e meio, tá? Como eu falei, caso você, não gostei, não ficou legal, deixa só uma coisinha simples mesmo ali que vai ficar bonito. Deu um nó quadrado e meio, essas 2 voltinhas. Já vou voltar aqui mesmo. Não vou começar aqui nesse lado, né? Agora eu pego aqui os 2 fios de cima com os 2 aqui de baixo. Continuo o processo. Ó, um nó quadrado, meio. Então, é isso, tá? Você vai fazer um pouquinho só dessa trama. Um nó quadrado e meio. A gente faz um nó quadrado e volta mais uma vez. Ó, fiz aqui. Fechei aqui, ó, um nó quadrado e mais uma vez aqui pro outro lado pra ficar essa voltinha. Beleza? Então, aqui, ó, vou continuar fazendo, tá? Essa trama. Assim que eu finalizar ela, eu volto aqui pra gente dar continuidade. Só vai repetir esse processo.
esse detalhe aqui na frente. Ó, aqui eu esqueci. Vou fazer mais uma aqui. E só um nó quadrado. Beleza? Olha que legal que fica, né? Ela fica um pouquinho mais espaçada que a trama. Então, eu vou fazer mais umas filas aqui embaixo e já volto mostrar pra você como que tá ficando e contar quantas filas que eu fiz aqui depois desse detalhe. Bom, então aqui, esse detalhe a gente já fez, ó. Ficou 1, 2, 3, 4, 5 filas desse 1 nó quadrado e meio. Você pode ver que a parte de cima aqui que só tem um nó quadrado, ele ficou com um espacinho aqui um pouquinho maior, tá? Então, é só pra dar um detalhe. Se você quiser continuar fazendo a mesma trama aqui embaixo, pode continuar. Agora aqui de novo, vou pegar mais um fio de 2 metros, desse aqui do 3 milímetros cru com lurex, encontro o meio e vou fazer o mesmo detalhe que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui embaixo. Encontro o meio do fio, pego aqui os 2 primeiros fios, passo aqui por dentro, envolvo e faço um nó de laçada. A mesma coisa que eu fiz ali em cima, tá? Aí eu trago aqui bem juntinho. Ó, aqui eu tenho que deixar o espacinho que é do nó, tá? Aí pego mais 2 fiozinhos, entrelaço lá por trás e venho fazendo a trança. Sempre de 2 em 2, ó. Peguei 2, passei os 2 fios aqui na frente, envolvo lá por trás e saio dentro desses 2 fiozinhos que eu entrelacei.
Perfeito, ó. Fizemos aqui mais um detalhe aqui embaixo. E agora aqui a gente continua a mesma trama aqui em cima, um nó quadrado simples, tá? Vou pegar aqui, ó. Como eu fiz aqui, ficou sobrando fiozinho, eu já venho aqui embaixo. Ó, faço bem juntinho, somente um nó quadrado. Aí, vou fazer ele intercalado, igual aqui na parte de cima. Beleza, ó, a primeira fila aqui na parte de baixo, eu já completei. E vou seguindo fazendo nó quadrado alternado igual aqui em cima, tá? Vou fazer o primeiro aqui e também vou pular o vídeo porque a gente só vai repetir a mesma coisa. Você já aprendeu como faz nó quadrado, né? Porque praticamente toda a peça é feita com esse nó. Então, você vai repetindo esse padrão aí. Eu vou fazendo aqui também e eu volto já com essa parte aqui concluída e conto com vocês quantos nozinhos que deu e quantas filas de nó quadrado que a gente fez para ir para a finalização da peça, tá bom? Então, continua fazendo nó quadrado alternado igual aqui na parte de cima. Bom, então aqui eu fiz mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 filas aqui de nó quadrado, tá? Ficou uma fila a menos aqui na parte de cima. Aqui ficou, na verdade, ficou duas, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É, aqui ficou, então, aqui em cima ficou 9 filas e aqui ficou 7. Ficou um pouquinho menor. Mas já deu o tamanho que eu quero para colocar o controle lá no lado, que vai ficar bem certinho no meu sofá. Então, aqui, a gente vai esconder esse fio agora, para daí para a próxima parte. Então, você vai virar a peça aqui no lado de dentro dela, tá? E esse fiozinho que tá aqui, ó, você vai puxar ele e vai esconder aqui atrás. Para isso, eu vou usar uma agulha de crochê, ou você pode usar essa agulha aqui, ó. Você consegue passar o fio aqui dentro, fica mais fácil também, tá? Você vê como fica melhor pra você. Caso você não tenha agulha de crochê, nem essa outra agulha aqui, pega uma ramona de cabelo, passa aqui e coloca. Enfim, é bem facinho aqui pra você conseguir passar. Então, eu pego primeiro um fiozinho, eu vou esconder aqui, ó, no nó quadrado. Passo aqui por dentro. Aí, eu pego o fio. Ó, e trago ele pra cá. E esse outro eu vou esconder aqui para esse lado, ó. Então, eu trago ele pra cá, passo aqui por dentro do nó, pego o fiozinho. Perfeito. Caso que você queira, para, né, sentir mais firmeza, você pode cortar o excesso desse fio e passar um pouquinho de cola de silicone, tá? Cola de silicone fria. Ó, então, eu corto e aqui você vem e coloca um pinguinho de cola. É opcional, tá? E na parte de baixo aqui é a mesma coisa, tá?
Olha como fica aqui no outro lado. Então, ficou tudo bem certinho. Corta também o excesso aqui, mesma coisa. Se você quiser passar um pinguinho de cola de silicone, pode passar. Agora, a gente vai unir essa parte aqui é a parte de dentro, tá? Essa aqui é a parte que vai ficar no lado de fora. A gente vai unir essa parte aqui com a outra que a gente fez, que é essa grandona aqui, ó, que foi aqueles fios maiores. Então, aqui você tem que vir unir nessa parte que vai sobrar os fiozinhos, tá? Que tá essas franjas aqui. Você vai pegar, vai posicionar a peça aqui em cima. A altura que eu quero deixar, que vai ficar uma altura boa, que deu também aqui, ó, são 13 nozinhos dessa parte, tá? Então, aqui, ó, tá as franjas, os fios que sobrou. Eu vou trazer, deixar aqui pro lado de baixo, tá? E essa parte a gente vai colocar ela aqui por cima dessa outra, ó. Vou posicionar as franjas aqui com franjas, ó, nozinho com nozinho. Tá vendo? Olha que legal. E aqui vai ficar o bolsinho pra gente conseguir colocar o controle, um livro. Vai ficar dessa forma. Então, aqui você vai unir, tá? Ó, eu acho que, se eu não me engano, vai dar 13 nozinhos aqui, ó, contando da trama de baixo, tá? Então, eu coloquei aqui em cima, ó, deixei posicionado aqui o último nozinho aqui com esse aqui de cima, os dois últimos aqui embaixo, ó. E eu vou costurar aqui em volta, tá? Com o próprio cordão. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Deu bem certinho 13 nós. Então, posiciono bem certinho aqui nesse lado e no outro. 13 nós, né, subindo aqui. E agora, eu vou pegar aqui um fio de sobra, tá? Que você pode ver que nessa trama aqui de trás tem dois fios que ficam bem longos, que a gente não usa. Então, você pode cortar ele mesmo para você fazer essa costura aqui no lado. Caso você não tenha sobrado esse fio, você vai lá e corta um fio de 1 metro, 80 centímetros para fazer essa costura aqui na lateral. Esse meu aqui, eu vou cortar ele com 1 metro. Então, aqui, ó, um fiozinho de 1 metro. E vou vir costurando aqui essa parte, tá? Então, você ajeitou bem esse lado, pega o fiozinho de 1 metro, dobra ele ao meio, tá? Lembrando sempre de deixar aqui nozinho com nozinho, ó, conta aqui pelo último, tá? Um em cima do outro aqui. Aí, você traz até aqui em cima. No meu, deu 13 nós. Aí, eu vou pegar esse fio aqui, ó, de 1 metro, dobrei ele ao meio. Nessa primeira curvinha aqui, ó, tá o primeiro nozinho que a gente fez com o outro aqui de trás. Então, aqui tem essa voltinha, tá vendo? Que ficou aqui no lado, ó, tanto na parte de baixo quanto na parte de cima. Eu passo esse fio de 1 metro aqui por dentro. Lembrando de deixar o meio dele. Então, eu passo aqui, ó, e tiro o meio de novo dele. Deixo o meio aqui de novo. Então, passei aqui por dentro, tá? Agora, eu vou entrelaçando aqui pra ir fazendo a costura. Aqui nesse lado eu já fiz, ó, o jeito que ele fica. Então, ó, passei aqui nos dois primeiros. Agora, eu faço esse cruzamento, ó, pego o fiozinho de baixo e passo por cima. Cruzei. E agora, eu passo por dentro aqui de novo, ó. Pego o fiozinho, esse que tá aqui por baixo. Pego a agulha e trago ele aqui dentro dessas voltinhas. Ó, passei pro lado de cá. E esse fiozinho que tá em cima que eu cruzei, passo pelo mesmo espacinho aqui, ó, trazendo aqui pro lado de baixo. Fazendo um zigue-zague. Ó, já prendeu essa parte. Então, eu vou apertando um pouquinho pra ele ficar, né, certo, não ficar folgado. Ó, cruzo de novo. Trago o fiozinho de baixo aqui pra cima, dessa forma. Aí, aqui, segura esse fio aqui, ó. Passo a agulha aqui por dentro desse espacinho que tem aqui embaixo, trago o fiozinho de baixo aqui por cima, e esse fiozinho tá aqui por cima, ó, passo agora a agulha aqui por baixo e pego ele que ainda não foi cruzado. Então, a gente vai fazendo dessa forma, cruzou, mesma coisa. Primeiro passo a agulha por cima, pego o fiozinho lá de baixo,
Depois eu passo a agulha por baixo e pego o fiozinho que ainda não foi cruzado aqui pelo lado de cima. Caso você não tenha agulha, você pode colocar um pedacinho de fita adesiva aqui, ó, para ficar mais fácil de você passar. Aqui você tem que tomar cuidado, tá? Você vai ter que passar, vai ficar um pouquinho maior, porque aqui ficou essa trama. Então, cruza. Pega aqui, ó. Espacinho lá de cima. Cruzou. Que dá pra pular esse de trás aqui que ficou em cima da trança e já vem no próximo. E aqui, ó, ficou o último espacinho. Passo, mesma coisa. Passei. Aí, agora aqui, eu vou pegar, eu deixo já puxadinho, se ficou folgado, você ajusta, tá? Essa lateral aqui. Aí, eu vou trazer esses dois fiozinhos aqui pro lado de dentro, ó, deixa eu colocar esses fiozinhos aqui pra cima. Ó, trago aqui pro lado de dentro. Aqui eu vou fazer um nozinho pra não soltar. Passo só 2 nozinhos. Aí, como tá aberto aqui embaixo, eu posso vir aqui mesmo e esconder o fio, tá? Aqueles dois que eu tava costurando. Eu venho aqui e passo por dentro de um dos nós quadrados. Ó, passo um fiozinho de um lado e outro do outro. Igual a gente fez lá da trança, tá? Que é pra segurar esse fio e não ficar aparecendo. Então, é só a gente passar aqui. Passei de um lado e aqui ficou o outro que eu fiz o nozinho. Passo aqui também. Ajusto e já corto aqui o excesso deles, tá? Beleza, olha que legal que ficou. Ó, aqui ficou o bolsinho, tá? Essa parte vai ficar no lado de fora do sofá. Pra fechar aqui embaixo, a gente vai fechar também com um nó quadrado, mas também tem outra opção caso você queira usar. Caso o seu fio ficou muito curtinho, você pode fazer o falcaça, tá? Que é o nó escondido, falcaça, nó mágico, tem vários nomes que dão aí pra esse nozinho. Você pode utilizar ele ou fazer o nó quadrado. Eu vou fazer um nó quadrado. Eu acho que vai ficar bem bonito, que inclusive eu faço esse acabamento aqui na bolsa Lola. Se você não sabe do que eu tô falando, eu ensino uma bolsa de praia maravilhosa, grandona. Faço o fechamento ela toda com nó quadrado aqui embaixo, ela é muito linda. Vou deixar no card pra você ir correndo assistir depois. Então, você tem essas duas opções que você pode fazer, ou com o nó escondido ou com o próprio nó quadrado. Então, aqui eu vou pegar
o primeiro nozinho, tá? Separo ele aqui, os 4 fios da parte de cima, junto com os 4 fios aqui da parte de baixo. E aqui o que eu vou cuidar? Eu tenho fios mais longos e tenho fios mais curtos, tá? Ó, tem um fiozinho mais curto, outro mais longo. Aqui tem outro mais longo, um pouquinho maior. E aqui na parte da frente também. Então, o que eu vou fazer? Para fazer um nó quadrado, eu tenho que pegar um fio um desses 4 fios aqui de cima e um dos 4 fios aqui de baixo, intercalando, tá? Então, eu vou pegar, como esse nó aqui tá curto, eu vou pegar esse aqui da parte de cima e esse aqui do lado de baixo, tá? Para fazer o nó quadrado. O restante aqui, ó, os 3 fios do nó aqui de baixo e de cima vão ficar no centro, sendo os guias. E com esses dois aqui, pegando um fio do nó de cima com o nó de baixo, eu vou fazer o nó quadrado, que ele vai unir as tramas, tá? Então, aqui eu faço o nó quadrado, pegando um fio do nó de cima e um fio do nó de baixo. Trago aqui juntinho, ó, um nó quadrado e meio. Você pode fazer um nó quadrado ou um nó quadrado e meio, igual eu fiz aqui. Beleza. Passo aqui pro próximo, já fechei a trama aqui, mesma coisa aqui no lado, ó. Pego os 4 fios do nó de cima, junto com os 4 fios aqui do nó de baixo. E aqui, ó, pode ver, esse aqui já tá mais curtinho, né, antes eu tinha pego do lado de lá, do de baixo. Então, eu vou pegar esse aqui do nozinho de baixo e esse aqui do de cima. Vou unir todos eles e fecho com um nó quadrado. Depois eu venho aqui, ó, e posso puxar os fiozinhos do centro para ajustar, tá? Eu não puxei nesse aqui, deixa eu puxar. Passo aqui pro lado, mesma coisa. Pego um fio do nó de cima e um fio do nó aqui de baixo, tá? Sempre deixando nozinho com nozinho, que a gente vai unindo. Aí você vê aí na sua peça qual que tá maior que você pode utilizar. Ó, deixa o restante no centro, pega um fio de cima, um de baixo e faz um nó quadrado. Como eu falei, aqui a opção também, né, caso meus fiozinhos estão muito curtos, Thalia, o que eu faço? Faz o falcaça, faz o nó escondido aí. Você tem que tomar cuidado para separar certinho, né, o fio aqui, os fiozinhos, ó. 4 de cima, 4 de baixo, separa e faz o nó. E olha que legal que vai ficando, tá? Então, você vai repetindo esse processo, tá? Fazendo nozinho por nozinho e vai ficando assim o fechamento do nó quadrado. Aí, depois é só vir
aqui embaixo e cortar na altura que você deseja. Você pode medir aí no seu sofá, ver como que tá ficando e corta, tá? Aí eu vou... Às vezes ficou um fiozinho muito curto, você pode até esconder ele, tá? Corta ele menorzinho aqui, esconde por dentro do nó quadrado. Você tem um que ficou muito, muito curto e você não quer que apareça. Aí, então, você vai fazer esse acabamento aqui e depois você vem aqui e corta, tá? Olha, gente, eu finalizei aqui e vou cortar com vocês. Eu vou deixar uma altura aqui de aproximadamente uns 10 centímetros, tá? Deixa eu virar aqui, que vai ficar mais fácil pra eu cortar. Até pra você ver aqui, ó, que você vai trazer todos os fiozinhos pra baixo. Tem aqui, o que ficou mais curtinho foi esse, ó. Eu vou tirar a medida dele e vou cortar todos nessa altura. Aí você pode variar na sua casa, você quer deixar ele mais curto, mais longo, né? Conforme o seu gosto. Aí, uma dica importante que eu dou, depois que você corta, é passar a termolina caseira, tá? Ou a termolina leitosa. Você vai pegar um pouquinho e fazer, bem pouquinho, tá? Uma receita bem simples, uma misturinha ali que eu ensino aqui no canal, como faz a termolina caseira. Se você quiser ver, vou deixar aqui no card. Aí você vem e passa aqui, ó, pra selar as pontinhas pra não ficar desfiando, né? Ou se você quiser também desfiar tudo, gente, pode variar, tá? Uma ideia que eu dou pra você. Aqui, então, ó, deu 11 centímetros. Então, vai ser todos nessa altura que eu vou cortar os meus fios. Aqui é tudo sobra pequena de fio, tá? Que sobrou. Inclusive, com uma sobra dessa daqui, ó, você consegue fazer um brinco que eu ensino aqui no canal, hein? Bem legal. Você pode usar essas sobras e aqui no canal eu ensino a fazer um brinco em macramê com sobras, ó. Um pedacinho de fio assim. Além de fazer folhas, né, que você usa os pedaços de fio pequenos, se for fazer uma folha pequena, você consegue fazer um brinco que eu ensino aqui no meu canal do YouTube. Também eu vou deixar o link pra você, caso você queira assistir depois. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, aqui no card pra você, tá? Uma ideia aí, caso você não sabe o que fazer com as sobras de fio, não joga fora, você pode reutilizar e fazer outras pecinhas aí, ter uma renda. Além, né, de vender, se você não quer vender um brinco em macramê, você pode dar de mimo para suas clientes. Olha que legal. Ou também presentear uma pessoa especial, fazer para você usar. Fica bem lindo. É um modelinho bem lindo que eu ensino aqui no canal. Perfeito, gente. Olha só. Já cortei aqui todos os fiozinhos. Agora, aqui, deixa eu até mostrar pra você, só vou tirar esses retalhos de fio aqui e vou te explicar como que você pode usar, porque a gente ainda não acabou, tá? Tem mais? Então, olha só, essa parte aqui, ó, ficou aqui as franjas, você pode passar aqui a termolina, tá? Nas pontinhas pra não desfiar. Aqui ficou a parte que vai ficar no lado de fora, que você vai conseguir colocar aqui o controle, ó, ficou um bolsinho bem grande. Só tirar aqui a tesoura e a agulha que eu tô usando para não cair. Ficou uma peça aqui, ó. Então, aqui ficou essa parte que você vai ficar no lado de fora, no lado do sofá. Você pode colocar um livro, gente. Pelo espaço que ficou aqui, cabe o livro, cabe o controle. Você pode ver o que você quer colocar, né? Ficou uma peça bem legal, ó. Com um espação bem grande. E aqui a minha proposta era usar, né, para colocar o controle remoto da TV, que ele não ficasse aparecendo aqui em cima, tá? Que ele escondesse todo o controle remoto. Então, ficou um tamanho bem legal. Aí aqui, a casa, assim, você tem que ver como que é o tamanho do seu sofá. Se o seu sofá for com
a parte do braço do sofá for bem larga, você não vai precisar fazer o bolsinho. Aqui eu vou fazer mais um bolsinho, tá? Então você pode deixar dessa forma, abraçar ali o braço do sofá e ver como fica. Mas no meu caso, como o meu sofá ele tem o braço pequeno, né? Eu vou conseguir fazer um bolsinho aqui no lado interno também. Então, vai ter um bolsinho no lado de dentro do sofá, essa parte que vai ficar em cima do braço do sofá e aqui no lado de fora. Então, uma opção pra você, né? Ah, se o sofá tem o braço largo, fez desse jeito assim, coloca lá pra ver como fica, porque eu acredito que você fazendo o bolsinho já pra um braço de um sofá muito largo não vai dar certo, né? Não vai ficar legal com isso aqui, vai ficar na parte, vai ficar em cima aparecendo. Então, você deixa assim e coloca lá pra ver como fica. Caso o seu sofá seja com o braço curto, assim, pequeno, estreito, igual o meu, você pode fazer esse bracinho assim. Uma outra observação também que eu acabei não falando, já vamos fazer aqui, tá? Aqui eu vou tirar a medida antes que me perguntem a medida que ficou dessa parte aqui que vai o controle, tá? Ó, desde o primeiro nó até aqui, ó, onde termina o nó quadrado, tá? Sem a parte do fechamento, ficou com 25 centímetros. E contando com o nó quadrado aqui embaixo, 27 centímetros, tá? Aí, o que você pode fazer? Ah, eu quero fazer o meu braço do meu sofá é largo, mas eu quero fazer com o bolsinho interno também. Aí, você tem que aumentar essa trama aqui de baixo, tá? Em vez de usar fios de 5 metros, você tem que usar fios mais longos para você conseguir fazer essa trama de nó quadrado maior e conseguir fazer o bolsinho. Então, você vai ter que fazer um cálculo aí, né? Fazer a medida no teu para fazer a medida do teu sofá. Então, pro meu, esse aqui ficou perfeito. Caso você queira deixar assim também dá. Você pode colocar lá no braço do sofá. Mas aí, por exemplo, né, você colocou assim, só que ficou muito pesado, vai ficar caindo com a trama. Então, você tem que tomar muito cuidado, né, como você vai fazer. Faz aí desse jeito, testa lá, vê como ficou. Se o seu braço for estreitinho, a gente vai fazer agora aqui a parte do bolsinho interno. E aqui é bem simples, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, unir essas duas partes, eu vou fazer aqui. Só que aqui eu vou dobrar a trama, tá? Não vou deixar ela inteira e fazer um outro bolsinho em cima. Eu vou dobrar aqui, vou contar 6 nós. Deixa eu virar aqui. Deixar assim que fica melhor. Eu vou contar aqui 6 nós. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 nozinhos desse lado. O 7º nozinho vai ficar aqui na parte de baixo. Aí eu vou voltar contando 6 aqui na parte de trás, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, eu vou unir aqui nozinho com nozinho, ó. Deixa eu ver, ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o 7º fica aqui embaixo. Aí, eu vou unir aqui, ó, um nozinho na frente e outro atrás, um na frente e outro atrás, um na frente e outro atrás. Mesma coisa aqui, ó, um na frente e atrás, na frente e um atrás. E nesse lado também, mesma coisa, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 7º nozinho fica aqui embaixo, eu vou unir aqui, ó, nozinho com nozinho. Tá? Tem que ficar essa voltinha com voltinha aqui pra gente conseguir entrelaçar o fio. Aqui eu vou usar 2 fios de 50 centímetros, já é o suficiente. Já tenho aqui cortado, foi sobras que eu usei. Sobras do que sobrou aqui eu cortei e vou usar eles pra fazer a mesma costura que eu ensinei a fazer, costurando essa parte. Então, eu dobrei, tirei aqui 6 nós pra cada lado, né? Fica uma embaixo. E vou costurar, mesma coisa, tá? Pego o fiozinho aqui de 50 centímetros, dobro ao meio. Aí, eu venho aqui, ó, vejo bem certinho se tá nó com nó. 6 na parte daqui da frente, 6 na parte de trás. Entrelaço aqui o fiozinho passando nessa primeira voltinha aqui em cima. Já encontro o meio dele. Mesma coisa, ó. Que eu faço o entrelaço, passando o fiozinho lá de baixo pra cima. Aí, venho com a agulha, pego aqui o fiozinho por baixo. Esse que tá aqui em cima, passo de cima pra baixo. Entrelaçou. Aqui você também vai apertando, tá? Um pouquinho. Esqueci de apertar. Vai apertando pra ele ficar unido aqui essa parte, tá?
Ó, aqui no último eu entrelacei, aí eu vou entrelaçar de novo aqui, ó, e vou jogar esses fiozinhos aqui pro lado de dentro, tá? Enquanto eu não fiz aqui no outro lado, eu consigo abrir aqui essa trama. Então, ó, eu seguro aqui firme pra ele não se soltar, aí eu venho aqui na parte de dentro, ó, pego aqui os fiozinhos e jogo ele aqui pro lado de dentro, pra eu conseguir fazer um nozinho. Passo um aqui para um lado. E aqui do outro. Ó, trouxe aqui pro lado de dentro, aqui eu vou fazer um nozinho. E mesma coisa, tá? Eu vou cortar, só que antes de cortar aqui, eu vou esconder aqui o nó quadrado, né? Pra ele não ficar... O nó quadrado não, a ponta, né? Pra não se soltar esse nó. Mas como é uma peça que a gente não vai ficar mexendo muito, tem por que passar a cola, né? Só se você queira, né? Pra garantir, você vai vender uma peça assim, passa um pouquinho de cola de silicone na pontinha só pra você ter aquela certeza que não vai soltar. E aí eu corto o excesso. Eu viro aqui de novo e olha só, ficou assim, beleza? Então, no outro lado você só vai repetir esse processo. Mesma coisa, pega mais um fiozinho de 50 centímetros, começa aqui, primeiro você vai unir nozinho com nozinho, né? Entrelaça, vira na parte de dentro e faz um nozinho ali e prende, tá bom? Olha, acabei de fazer aqui o outro lado também, aí eu viro. E aqui ficou aquele bolsinho interno. Olha só, gente, a peça está pronta, já prontíssima para usar. Ficou muito linda. Eu vou mostrar para você o resultado, como ficou no meu sofá. Olha, ficou esse bolsinho aqui, que vai ficar interno. Aqui cabe mais um controle. Sei lá, você pode colocar muita coisa aqui, né? Ficou um bolsinho bem grande. E essa parte aqui que vai ficar no lado de fora. Ficou uma peça maravilhosa, uma peça linda. Uma peça que, assim, você pode lucrar bastante com essa peça, tá? Você pode vender, você pode ter uma renda maravilhosa você fazendo várias peças. Não só essa, que eu ensino de forma gratuita para você aqui no canal, como muitas outras peças de macramê. Você pode fazer, tem bolsas, tem painel. Eu ensino muita peça linda. Então, assim, gente, se você gostou de aprender comigo essa peça, comenta aqui embaixo o que você achou dela. Envia para mais pessoas que também têm o desejo de aprender a fazer macramê, porque aqui eu ensino peças para iniciante, né? Para quem já tem uma noção também de macramê. E dessa forma, vamos fazer essa troca, né? Eu ajudo vocês ensinando uma peça linda, uma peça que muitas vezes muitas pessoas cobram, né? Vendem em curso essa peça aqui. E eu ensino aqui de forma gratuita. Tô doando meu tempo para você, doando um pouquinho do que eu sei do macramê. Então, vamos fazer essa troca. Eu ensino você a fazer uma peça e você, em troca disso, se inscreve aqui no canal, dá um like, envia esse vídeo para mais pessoas, que dessa forma o YouTube entende que esse vídeo é bom e vai entregar para mais e mais pessoas. E dessa forma, né, muitas pessoas vão conhecer o macramê também. Então, aqui, né, você olhando aqui no vídeo, você vai ficar meio perdida, ainda mais aqui com o meu fundo branco, né? Mas aqui, ó, a peça, você vai ver no sofá, gente, ela ficou incrível, ficou uma peça muito linda. E aqui na frente, como eu falei pra você, você pode variar, né? Aqui eu ensinei esse padrão com um nó quadrado, que é um dos nós básicos do macramê, com esse detalhe aqui em trança. Eu podia ter feito também aqui com um marronzinho, um bege, mas eu quis usar esse cru com lurex. Você pode fazer uma outra trama aqui em vez do nó quadrado, você pode usar e abusar aí do macramê, que tem muitos nós lindos. Inclusive aqui na minha página tem uma playlist só com nós, tá? Vários nozinhos e tramas que eu ensino diferente, então você pode ir lá assistir e também aplicar aqui nessa peça, tá? Fazer vários modelinhos diferentes aí. E a dica que eu falei pra você, né? Aqui embaixo você pode passar nas pontinhas para selar e não desfiar, passa a termolina caseira aqui para selar esses fiozinhos. E uma outra dica importantíssima é você impermeabilizar a sua peça de macramê. Se você não sabe como faz o processo de impermeabilização,
Se você tiver interesse em aprender, saber qual produto que eu uso e como faz esse processo, comenta aqui, diga assim, comenta, eu quero saber como faz para impermeabilizar as peças de macramê, ensina pra nós, Thalia. E daí eu gravo um vídeo exclusivo ensinando como eu faço para impermeabilizar as peças aqui no ateliê. Beleza? Vamos lá agora colocar no sofá pra você ver como que vai ficar. Eu mereço muitos likes, né, gente? Comenta aqui embaixo se você gostou de aprender essa peça comigo. Você viu que, assim, é uma peça que ela acaba sendo um pouquinho demorada, principalmente pra quem tá começando no macramê, né, Zaya? A Zaya tá aqui de prova disso, porque eu tenho que dar atenção pra ela e fazer o macramê, gravar conteúdo. Mas, assim, se você tá começando no macramê, calma, né? É um jogo de paciência. Por isso que eu falo que é um macramê terapia. A gente tem que se concentrar no que você tá fazendo. Assim, é uma peça que vai fios bem longos, né? 5 metros de fio pra você fazer essa trama aqui, ó. Mas assim, o resultado é maravilhoso. E eu usei todo o nó quadrado na peça, até pra fazer o fechamento aqui embaixo também foi usado nó quadrado. A única coisa diferente que tem é essa trança que eu fiz aqui na parte da frente, né, aqui pra dar um detalhe mesmo. E aqui também foi tudo nó quadrado. Então, assim, quem tá iniciando no macramê vai conseguir fazer essa peça. Quem já tem noção vai tirar de letra, eu tenho certeza. Lembrando essa peça aqui, eu até falei no vídeo que o fechamento dela e tanto a bolsa e tanto a trama é parecidíssima com a bolsa Lola que eu ensino aqui no canal. Se você já fez a bolsa Lola, você vai fazer essa peça aqui, ó, com venda nos olhos. Então é isso, né? Você viu que, eu até falei no vídeo, que o meu sofá, o braço dele é curto, né? Tem aquele sofá que tem o braço mais larguinho, né, quadradinho, então tem vários tipos de sofá. A opção é você fazer ou a trama maior, né, pra conseguir abraçar aqui o braço do sofá, ou deixar sem esse bolsinho aqui também. Você tem que testar e fazer na sua casa. Como o meu braço do meu sofá é um braço pequeno, ele é um sofá mais minimalista, essa opção aqui deu bem certo, ficou perfeito pro meu sofá. Então você tem que ir fazendo e colocando no seu sofá pra ver como que vai se desenvolvendo a peça. Também falei como você pode fazer uma trama diferente aqui na frente, você pode criar sua própria peça, né? Como eu fiz aqui com nó quadrado, pensando nas pessoas que são iniciantes, pra não ter tanta dificuldade. Você pode fazer uma outra trama aqui na frente, se você já tá aí mais acostumada com o macramê, já faz macramê. Você pode variar e fazer outros modelos. E é uma peça linda, uma peça grande e linda. E eu digo uma coisa pra vocês, vai vir uma peça simplesmente incrível aqui pro canal. Então, ó, se você não é inscrito, já se inscreve pra não perder, porque toda quarta tem vídeo novo pra você. Deixa um like, vamos fazer essa troca aí, eu ensino você e você deixa um like pra mim, aí com uma forma de agradecimento, né? Porque assim, eu tô dedicando o meu tempo pra vir aqui gravar conteúdo, ensinar vocês de forma gratuita. Tenho minha bebê pequena pra cuidar, então a gente tem que ir conciliando o tempo, né? Mas assim, eu tô sempre aqui com vocês e eu amo isso que eu faço, então bora fazer essa troca aí maravilhosa. Se você é novo no canal, se inscreve, deixa um like, já comenta aqui o que você achou, qual peça que você quer aprender, porque assim, eu sempre tô lá nos comentários, tá? E se você quer aprender a bolsa Lola que eu falei, que é bem semelhante aqui ao fechamento dela, com as tramas, eu vou deixar no card aqui em cima pra você ir correndo assistir depois desse vídeo. Gratidão por ter me acompanhado e até o próximo vídeo.